Real. Recordo o caso de Jorge, paciente de anos, que chegou muito preocupado porque havia 2 meses experimentava orgasmos vazios. O sêmen, maioria dos casos tem solução, mas requer um diagnóstico preciso. Um caso clínico sistema reprodutor. Já não saía. Ele havia sido operado de hiperplasia prostática, com técnica laser e não o haviam advertido sobre essa possível consequência. Expliquei que se tratava de ejaculação retrógrada, uma condição completamente benigna, embora irreversível no seu caso. O mais importante foi que ele compreendesse que isso não afetava sua virilidade, potência, nem masculinidade. Esse apoio emocional é tão crucial quanto o diagnóstico. Quando é momento de se preocupar, procure um urologista se essa condição aparecer de forma súbita ou se vier, acompanhada de qualquer um dos seguintes sintomas: dor, sangue na urina ou no sêmen, perda de sensibilidade, ou do desejo sexual e se estiver em idade fértil e planeja ter filhos. Aprofundando a ejaculação retrógrada. Muitos homens que chegam ao consultório jamais ouviram esse termo. Alguns acham que é mito, mas não só é real, como é mais comum do que se imagina. Vamos analisar por ocorre, como se diagnostica e, mais importante, se tem solução. O que é exatamente a ejaculação retrógrada? Quando um homem atinge o orgasmo, o sêmen normalmente é expulso pela uretra para o exterior. Porém, se algo impede o fechamento adequado do colo da bexiga, o sêmen, em vez de sair, retrocede e se deposita dentro da bexiga, ou seja, lá a ejaculação. Mas o sêmen não é visível porque tomou a direção contrária. Embora a sensação do orgasmo persista, o volume expelido é nulo ou mínimo. Como funciona a válvula que controla a direção do sêmen? Numa ejaculação normal, o corpo ativa um mecanismo coordenado. O colo vesical fecha firmemente para evitar que a urina desça para a uretra, enquanto os músculos da próstata e das vesículas seminais se contraem, impulsionando o sêmen até a uretra e finalmente para fora. Se o colo da bexiga não se fecha corretamente, o sêmen encontra esse caminho livre e é redirecionado para a bexiga. Pense como uma mangueira com bifurcação. Se um caminho está bloqueado e o outro aberto, o líquido seguirá pela rota livre. Causas comuns da ejaculação retrógrada. Cirurgias prostáticas como a reção transuretral da próstata, RUP, ou prostatectomia parcial dividido por total, que podem enfraquecer o músculo do colo vesical ou afetar os nervos responsáveis por sua contração. Medicamentos como tansulosina, antidepressivos tricíclicos e alguns antihipertensivos que influenciam os nervos simpáticos essenciais para o fechamento do colo vesical. Dano neurológico, diabetes mellitus, lesões medulares, esclerose múltipla, entre outros, que afetam o sistema nervoso autônomo que controla bexiga e ejaculação. Radioterapia pélvica que pode causar fibrose do colo vesical. Doenças congênitas raras que alteram o esvaziamento seminal. Como identificar se você tem ejaculação retrógrada? Relatos, mas não sai nada. Se presentes, o diagnóstico é claro. História clínica completa, idade, medicamentos, cirurgias prévias, diabetes ou condições neurológicas, exames complementares, ultrassonografia prostática ou estudos, urodinâmicos quando se suspeitam, alterações neurológicas mais complexas. Afeta a fertilidade? Sim, a ejaculação retrógrada não impede o orgasmo, mas dificulta a concepção natural, pois o sêmen chega ao exterior. Ainda assim é possível ter filhos. Técnicas de reprodução assistida podem recuperar o sêmen da urina ou 0,751 diminuição do volume ejaculado sem outra explicação. Exames para confirmar o diagnóstico. Exame de urina após ejaculação. Pede-se para urinar logo após o orgasmo. A urina é analisada para buscar espermatozoides. Sêmen no orgasmo. Sensação de ejacular para dentro. Urina turva após a relação. Antes saía outros sinais. Ausência total de típicos. Sinto o orgasmo. Diretamente dos testículos para fertilizar o óvulo. É reversível? Depende da causa. Por medicamentos? Às vezes basta suspender ou trocar o fármaco sempre com supervisão médica. Por cirurgias prostáticas, geralmente é permanente, não afeta a ereção nem prazer. Tratamento farmacológico. Em casos específicos, imipramina ou clorfeniramina podem aumentar o tônus do colo vesical e restabelecer o fluxo normal do sêmen. O sucesso é variável e requer indicação médica estrita. Recomendações práticas. Se você vive com ejaculação retrógrada, não se alarme.
A condição não representa risco de vida, nem perda de virilidade. Consulte um urologista. Avalie seu caso e, se deseja ter filhos, saiba que a medicina reprodutiva oferece soluções eficazes. Cuide da saúde neurológica e metabólica. O mau controle do diabetes é uma das causas mais silenciosas. Nunca suspenda tratamentos por conta própria. Se suspeitar de um medicamento, converse primeiro com sua médica ou médico. Obstrução das vesículas seminais. Uma causa menos explorada. Nesta parte vamos explorar uma causa menos conhecida, mas igualmente importante, pela qual um homem pode ter orgasmo sem ejaculação. A obstrução das vesículas seminais. Enquanto a ejaculação retrógrada desvia o sêmen para a bexiga, aqui o problema reside na produção ou na passagem do sêmen antes mesmo de chegar à uretra, como se o sistema estivesse entupido por dentro. O que são as vesículas seminais? São duas pequenas glândulas atrás da bexiga. Produzem aproximadamente a do volume do sêmen, incluindo nutrientes como a frutose, alimento dos espermatozoides. Quando se bloqueiam ou inflamam, a quantidade de sêmen diminui notavelmente ou pode desaparecer por completo, embora o orgasmo se mantenha. Como ocorre a obstrução? Infecções prévias, prostatites maltratadas, infecções urinárias ou istes podem deixar cicatrizes que obstruem os condutos, ejaculadores, cálculos seminais, pequenas pedras que bloqueiam parcial ou completamente o fluxo, cistos congênitos, cistos na região das vesículas seminais ou nos diferentes que impedem a sêmen, sêmen muito espesso ou com grumos, dor perineal ao evacuar, infertilidade sem causa aparente. Ereção e desejo podem ser normais. O que muda é o volume dividido por consistência do sêmen. Quem está em risco? Homens com prostatites recorrentes, infertilidade corporais, sono ruim. São sinais a interpretar, não a ignorar. Como diagnosticar inexplicada inflamações que estreitam os condutos? Sinais de suspeita, sensação de orgasmo incompleto, dor pélvica profunda ao ejacular, diminuição gradual do volume de cirurgia, golpes pélvicos, cirurgias ou passagem do sêmen, enoses por trauma ou condutos, traumas pélvicos, infecções urogenitais frequentes, homens mais velhos com crescimento prostático associado a inflamações. Como diagnosticar ultrassonografia transretal, fundamental para visualizar tamanho e forma das vesículas, cistos, inflamação ou dilatação. Análise seminal, baixo volume, ausência de frutose ou alteração do pH sugerem bloqueio. Ressonância magnética pélvica, útil para lesões profundas ou anomalias congênitas. Espermocultura para descartar infecções persistentes com inflamação e fibrose. Dos condutos ejaculadores. Caso clínico real. Fernando, anos, procurou consulta com a esposa após anos tentando engravidar. Dizia: doutora, tenho boas ereções e desejo, mas quase não expulso sêmen. Antes era mais abundante. A ultrassonografia transretal revelou o cisto obstrutivo numa vesícula seminal. Com cirurgia endoscópica minimamente invasiva, resolvemos o problema. 3 meses depois, sua esposa engravidou. Casos assim são comuns em homens jovens que sofrem em silêncio sem saber o que ocorre. Tratamentos disponíveis. Antibióticos prolongados para infecções crônicas. Dividido por prostatites subclínicas, anti-inflamatórios e bloqueadores alfa para dor e desinflamar. Cirurgia endoscópica pelos condutos ejaculadores para remover bloqueios, drenar cistos ou dilatar a área. Aspiração guiada por imagem para cistos grandes com punção sob ultrassom. Muitos tratamentos são ambulatoriais, sem internação e com excelente recuperação. Outras causas menos comuns de ejaculação seca, anorgasmia ejaculatória, origem psicológica ou neurológica, hipogonadismo severo, testosterona muito baixa, aplasia congênita das vesículas seminais, ausência das estruturas, tratamentos oncológicos, químio, radioterapia, cirurgias testiculares ou prostáticas, alterações hormonais, a raiz silenciosa. Olá, sou Adra Sandra Pereira, urologista. Nesta parte do nosso análise sobre orgasmo sem sêmen, vamos nos aprofundar numa das raízes mais silenciosas, porém poderosas desse fenômeno, as alterações hormonais. Seu sêmen depende diretamente das suas hormonas. Quando há desequilíbrio, o corpo avisa às vezes com fadiga ou baixo desejo, outras com ausência de sêmen. Qual o papel da testosterona na ejaculação produzida nos testículos? A testosterona estimula a produção de espermatozoides nos túbulos seminíferos, regula a função da próstata e das vesículas seminais,
Aumenta sexual. Aparentemente sexual, contração dos músculos ejaculadores. Sema libido e a sensibilidade transtorno hormonal. Avaliação clínica completa e painel laboratorial com testosterona total e livre. LH, FSH, prolactina, TSH, 3CT4, SHBG, globulina ligadora de hormonas sexuais. A testosterona idealmente mede-se pela manhã. Valores de testosterona total, abaixo de até 300 na green dividido por DL, costumam indicar hipogonadismo. Hipogonadismo primário versus secundário. Primário, os testículos não respondem adequadamente à estimulação. D604 estão baixos? Com déficit de testosterona. A diminuição progressiva do volume seminal processo gradual, muitas vezes despercebido. Mudanças comuns, menor volume, sêmen mais aquoso dividido por transparente, queda da libido, perda de rigidez das ereções, orgasmos menos intensos ou secos, fadiga crônica e falta de energia. Muitos homens, sobretudo após os 45 anos, normalizam esses sintomas, não deveriam. Envelhecer não implica perder a função sexual ótima. Outras hormonas que influem. LH, hormona luteinizante, estimula células de Leydig a produzirem testosterona. FSH, hormona folículo estimulante, estimula diretamente a espermatogênese. Prolactina elevada pode suprimir a testosterona e reduzir a libido. Hormonas tiroideias. O hipotiroidismo pode diminuir a libido, afetar ejaculação e qualidade do sêmen. Sinais de déficit hormonal alertas. Orgasmos secos ou sem prazer. Dificuldade para manter a ereção. Alterações de humor, tristeza, apatia, irritabilidade. Aumento de gordura abdominal, perda de massa muscular, diminuição de pelos. Níveis adequados, o engarinhamento da ejaculação se fragiliza. O que acontece quando os níveis hormonais, hormonal causas orchite, químio dividido por radioterapia, cirurgias testiculares, idade avançada. Secundário. O problema está no eixo hipotálamo. Hipófise baixa, produção de LH, dividido por FSH. Causas: tumores hipofisários, uso prolongado de esteroides anabólicos, obesidade severa, apneia do sono, estresse crônico. Ambos podem levar à ejaculação seca, baixa libido, infertilidade e disfunção sexual. Tratamentos hormonais disponíveis. Terapia de reposição de testosterona. TRT. Injeções intramusculares, gel transdérmico, adesivos cutâneos, implantes subcutâneos. Melhora volume de sêmen, energia, ereção e qualidade de vida. Importante, não é recomendada para quem deseja ter filhos, pois pode suprimir a produção de esperma. Estimuladores hormonais, quando há desejo reprodutivo, gonadotrofinas, clomifeno ou anastrozol, que estimulam o corpo a produzir sua própria testosterona e esperma. Considerações especiais acima dos anos. A testosterona tende a cair gradualmente quando a queda gera sintomas. Deixa de ser apenas envelhecimento e passa a ser de 7,22 disfunção. Considere a avaliação hormonal se o sêmen desapareceu dividido por diminuiu, perdeu ereção matinal, nota queda de força, dividido por desempenho físico, alterações de humor dividido por vitalidade. O tratamento adequado pode reverter sintomas e restaurar a qualidade. Pode ser o primeiro sinal de uma doença mais séria. A ausência de sêmen ao 18 já é importante, saber quando um sintoma sexual e o bem-estar. Ejaculação seca, um alerta de doença séria. Nesta parte final, quero guiá-lo pelo caminho mais. Ejacular pode ser um efeito colateral de medicamento, mas também pode ser o primeiro aviso do seu corpo sobre algo maior. Ao reconhecer esses sinais, você protege sua saúde e, em alguns casos, salva sua vida. Quando a ejaculação seca é sinal de alerta. Quando surge de forma repentina, sem causa aparente e acompanhada de outros sintomas sistêmicos, não é apenas disfunção sexual. É mensagem de que algo afeta o sistema urogenital ou nervoso. A chave é olhar além do pênis. Cânceres urológicos podem se manifestar assim. Câncer de próstata ao crescer pode comprimir condutos ejaculadores, causar ejaculação seca, dolorosa ou com sangue em fases avançadas e até comprometer bexiga ou nervos pélvicos. Câncer de bexiga, ao invadir o colo vesical ou a uretra, pode alterar a saída do sêmen, pode vir com hematúria, sangue na urina. Câncer de testículo dividido por epidídimo pode reduzir a produção de esperma ou bloquear os condutos diferentes. Se a ejaculação seca vier com sangue no sêmen, dor pélvica persistente, jato urinário fraco dividido por intermitente,
ou sensação de esvaziamento incompleto, procure um médico imediatamente. Neuropatias. O dano silencioso. O diabetes mellitus mal controlado danifica nervos que controlam bexiga, pênis, testículos e músculos da ejaculação. Neuropatia autonômica diabética pode ser um dos primeiros motivos para o sumiço do sêmen. Também pode ocorrer em esclerose múltipla, doença de Parkinson, lesões medulares e acidentes vasculares cerebrais. Doenças autoimunes e sistêmicas, menos comuns, mas não descartáveis, sobretudo se houver, sim, inflamatórios. Lúpus pode inflamar vasos que irrigam vesículas seminais. Esclerodermia endurece dividido por fibrosa tecidos internos,